Boa noite a todos. Então, a gente mais uma vez se reúne com muita alegria, com muita satisfação para a gente estar junto mais uma vez. A gente sabe que nada é acaso, então nós estamos aqui reunidos, sempre com esse propósito de aprender mais um pouquinho, né? E a gente tem muita satisfação de se reunir toda terça-feira. Bom, antes de tudo, a gente vai fazer uma oração aqui. Quero perguntar se os meus amigos, alguém se habilita? Tá? O Alexandre vai começar aqui para nós. Espera aí. Aí é bom que, enquanto ele faz a oração lá, eu vou aproveitar e virar a câmera. Já posiciono. Aí. Pronto. Vamos lá, Alexandre. Pode. Só estou colocando, posicionando aqui. Boa noite a todos. Meu bom Deus, a gente te agradece. Por demais esse momento que a gente vem pensar a vida, pensar, estudar as palavras de Jesus, suas lições, sobre a volta do Divino Espírito. A gente pede, meu Pai, protege muito a todos nós, nos orienta, aclara os nossos pensamentos, permite que a gente consiga levar alguns desses momentos no nosso dia a dia, que a gente consiga dividir essas lições através das nossas atitudes, das nossas mudanças de comportamento, com as pessoas com que a gente convive, fazendo o nosso dia um pouquinho melhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos ficar aqui no microfone. Eu vou pegar aqui. Eu vou fazer a apresentação do microfone também. Vai entrar aí. Bem, na vez anterior, no mês passado, nós estamos seguindo o prosseguimento ao capítulo que fala sobre o retorno à vida corporal. A gente está falando no item 5, em que é abordado dois temas, dois assuntos, idiotismo e loucura. Lembrando que aqui, no caso, o idiotismo é o termo utilizado, né, no sentido de que a pessoa que tem alguma deficiência, alguma limitação mental. Tá? Então, e a loucura é no sentido de algum distúrbio mental. Enfim, a gente já viu as questões 371, 72, 72A, 373, e na 373 tem um desdobramento, e só para a gente lembrar, porque a 373, Kardec havia perguntado qual seria o mérito de aqueles seres quando nascem com essa limitação neurológica. Aqui está dando uma mensagem que a conexão com a internet não está estável. Está tudo bem? Vocês estão ouvindo a gente direitinho? Vamos lá? Deixa eu colocar aqui. Só um pouquinho. Então, Kardec havia perguntado para... Está muito baixo o som? Mas a internet está ok aqui. Tá bom. Bom, vamos falar um pouquinho mais perto do microfone, Elizabeth. Vê se melhorou. Coloquei mais pertinho o microfone da voz. Melhorou, pessoal?
Tá ouvindo? Tá ok? João, está ouvindo? Ouvindo bem? Mais ou menos? Está baixinho? Deixa eu ver se no outro microfone fica melhor. Espera aí. Se eu falar nesse aqui, ficou melhor? Não? Está mesmo baixinho? Engraçado. Acho que é a conexão do som. Não, eu acho que é a conexão. Eu acho que é a conexão do som aqui. Espera só um pouquinho, gente. Deixa eu ver se a gente alternando aqui. Só um minutinho. Vê se melhorou, pessoal. Ainda não? Melhorou, João? Ou tá mais ou menos? Deu uma melhoradinha? Tá ouvindo? Tá, obrigada, André. Bom, acho que o teu estava lá perto do computador também. E agora? Eu estou mais afastada. Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir, pessoal? Mais ou menos? Faz a sinal também. Tá ótimo, Sara? Tá. Obrigada. Agora tá bom. Então faltava a conexão ali. Obrigada, gente. Desculpa aí. Bom, como eu estava dizendo aqui, falar um pouquinho mais alto também. Kardec havia perguntado qual seria, então, o mérito daquele espírito que, se eles têm algum grau de deficiência e eles não podem nem fazer bem nem fazer mal, qual seria a vantagem, vamos dizer assim, olha, qual o mérito da existência para seres que, como os idiotas e os cretinos, nesse sentido, tá, gente, de alguma deficiência intelectual, não podendo fazer o bem nem o mal, não podem progredir? E os espíritos responderam que isso seria uma condição, uma expiação imposta ao abuso que tenham feito de certas faculdades. É um tempo de suspensão. Então, a gente sempre, aí na sequência, o 373A, diz assim: um corpo de idiota pode, então, encerrar um espírito que tivesse um homem de gênio, né, intelectualmente competente, numa existência precedente? Sim, o gênio torna-se, às vezes, uma desgraça, quando dele abusa. E aqui vem, na sequência, uma explanação de Kardec, trazendo a informação. Olha só como é que é clara essa informação. Mas a gente pode explanar mais e pode, se vocês quiserem, acrescentar alguma observação. Kardec fez um comentário nessa questão, dizendo assim: a superioridade moral não está sempre na razão da superioridade intelectual. E os maiores gênios podem ter muito a espiar. Daí resulta, frequentemente, para eles, uma existência inferior às que já tenham vivido, e uma causa de sofrimentos. Os entraves que o espírito prova em sua manifestação, em suas manifestações, são para ele como as cadeias que constrangem os movimentos de um homem vigoroso. Pode-se dizer que os cretinos e os idiotas são estropiados do cérebro, como o coxo o é das pernas e o cego dos olhos. Então, a gente precisa entender bem essa questão, né? Quando uma pessoa, eventualmente, tenha um grande desenvolvimento intelectual e ela faz bom uso disso numa encarnação, ela está angariando méritos para si como espírito. Mas o contrário também pode acontecer. Se uma pessoa já tenha uma pessoa que eu digo, qualquer ser, ele angariou durante muito tempo, foi um desenvolvimento intelectual elevado. Então, tem muitos conhecimentos, tem capacidade de raciocínio, enfim, bem elevado. Só que faz mau uso, abusa dessa capacidade intelectual em fazendo mal para os outros, bom, enfim, praticando uma série de atos que não são os que deveriam ser feitos em termos de humanidade.
o que vai acontecer? Ele também vai angariar demérito. Ou seja, ele vai ficar com algo a aprender. Então, a gente pensa sempre, aqui a gente costuma, né, a gente faz essa analogia, né? A gente sabe que Deus é infinitamente bom, amoroso, misericordioso. Portanto, a ideia mais quadrada, vamos dizer assim, mais convencional, de que Deus castiga, que Deus impôs determinado mal para aquela pessoa, é absolutamente infundada. É falsa essa ideia. Porque, na verdade, se Deus é amor, se Ele é misericordioso infinitamente, é óbvio que não vai castigar. Porém, Ele vai sim colocar limites até que haja o aprendizado necessário naquele espírito. Né? A gente sabe que quando a gente frequenta a escola, a gente vai ter aulas, a gente vai fazer exercícios, a gente vai ter determinadas lições, determinados aprendizados. Quando a gente vai e faz uma prova, é no sentido de quê? De verificar se aquilo foi de fato aprendido. E quando a gente aprende, a gente já passa para um novo conteúdo. Se a gente, no nosso sistema, né, de ensino, durante um ano letivo, a gente consegue acumular o aprendizado, foi testado, fez testes, fez provas e foi realmente provando que a gente já tinha adquirido aquele conteúdo, adquiriu o mínimo para passar, mas a gente tem uma boa base, o que a gente faz? Acontece? Passa de ano. Então, vai ter novos aprendizados, novos testes, mas você vai crescendo de degraus no aprendizado. Nós, como espíritos, temos o mesmo desenvolvimento. Então, se um aluno na escola passou durante todo o ano, não aproveitou, não fez lição, não seguiu, enfim, só usou a escola de uma forma inadequada. Pode ter, inclusive, abusado, foi mal com os colegas, enfim, não se dedicou ao aprendizado que havia naquele ano, o que ele vai ter? Vai ter uma repetência. Vai fazer o quê? Vai ter que voltar no ano seguinte, para a mesma série da qual ele não aprendeu nada. Portanto, ele vai ter de passar por aqueles aprendizados. Daí eu entendo que seria a diferença entre prova e expiação. É nesse sentido. A prova é uma verificação de aprendizagem. A expiação seria retornar a determinados aprendizados necessários que não foram adquiridos a contento. Enfim, aquele que tem um desenvolvimento intelectual muito grande, mas que eventualmente não aprendeu que deveria fazer o bem para o próximo, que deveria ter usado aquele desenvolvimento intelectual não só para o próprio bem, como para o bem dos outros, e ao contrário disso, utilizou de forma má, então ele vai precisar de alguma contenção. Aí o que acontece? É Deus que castigou? Não, Deus não castigou nada. Ele, muitas vezes, até de acordo com isso, né, em determinadas situações, em que há um planejamento reencarnatório, e ele pode até se colocar na posição de vir com determinada dificuldade, no caso, a pessoa que tinha um desenvolvimento intelectual muito grande, e numa próxima encarnação vem uma limitação mental. O que significa aquela limitação que é do físico? É a limitação imposta como alguém que contém, o espírito tem desenvolvimento, mas o físico contém aquele desenvolvimento, como uma forma de ele ficar contido e não poder fazer o mal. E, de alguma forma, ele vai ter aprendizado nessa. Né? O Nivaldo fez uma interferência na intervenção no presencial. Alguém perguntou, mas a pessoa, ela escolhe essa expiação, essa punição, né? Então, eu gostaria que você fizesse essa intervenção. A intervenção que eu fiz, que a pergunta que surgiu aqui de um colega que estava conosco,
se mesmo essa situação de deficiência mental, ela é escolhida pelo espírito, então ele está se preparando para reencarnar. Então, o que eu coloquei é o seguinte: muitas vezes, digamos que é a primeira escolha dele, e outras vezes, embora não tivesse sido a primeira escolha, os mentores que estão auxiliando no processo de preparação para a nova encarnação, conhecendo muito bem as limitações e as potencialidades daquele espírito, eles fazem a sugestão. E aí, o que acontece? Se não foi uma escolha primária do espírito, pelo menos é submetida à aprovação dele, ao consentimento dele. Então, se não foi uma escolha direta no primeiro plano dele, ele pelo menos consentiu naquela sugestão que foi feita pelos mentores, pelos amigos espirituais que estão auxiliando no processo de preparação para a nova encarnação. Isso. Então, o que a gente queria colocar é uma explanação relativa a isso que foi visto aqui. Então, quando o ser, ele, de alguma forma, não usou bem daquele desenvolvimento espiritual, pode ser, nada é determinado, a gente sempre faz essa ressalva. Não existe, porque fez isso, vai ter que pagar ou vai ter que nascer daquela outra coisa, olho por olho, dente por dente. Não é assim que funciona, a gente sabe disso, né? A gente tem um aprendizado a adquirir, mas a gente pode adquirir isso de formas diferentes. Uma das formas é, se uma pessoa teve um desenvolvimento intelectual muito grande, um gênio, que abusou muito daquele desenvolvimento, ele pode sim vir, pode ser que venha, numa condição de atraso mental, tá? Pode, fala aí. Essa limitação, esse atraso mental, é o que ocorre em virtude do uso, do mau uso da capacidade de raciocínio do gênio. Normalmente, ele acaba, ele reencarna com um problema de sinapses nos neurônios. Para quê? Para que ele não tenha a mesma desenvoltura que ele teve lá na época enquanto gênio. Porque aí ele se torna imbecilizado, ele não consegue concluir a vontade dele, não consegue concluir o raciocínio. E isso faz com que ele fique aprisionado no raciocínio, na intenção, né, lógica do que ele pretende, ou seja, do mal que ele provoca para si e para os outros, e principalmente para os outros. E esta limitação é uma forma de, na verdade, não é uma punição, é uma forma de dar a ele a oportunidade de ele reaprender, renovar, refazer-se. Por quê? E, normalmente, o gênio, ele faz o quê? Ele se torna uma pessoa tão racional, tão logística, tão lógica, que ele acaba sendo frio, é só mental. Então, ele não atende o sentimento, ele não atende a ordem do coração. Ele acaba chamado, ele não tem consciência, é porque ele é tão frio, ele é tão lógico. Então, ele volta com essa capacidade limitada para que, então, ele aproveite mais e seja acolhido e dentro dessa deficiência, né, dessa falta, ele acolha, ele deixe-se ser acolhido, ele sinta, ele aceite o tratamento, o carinho que vem de fora, e ele começa a aprender o que é o sentimento. Passa a desenvolver nele o sentimento de amor, de atenção, de carinho. E isso, do toque, isso que normalmente, quem é muito gênio, fica muito afastado disso. Uma pessoa se torna uma pessoa muito. Eu sei disso porque eu vivenciei uma situação dessa e normalmente é diagnosticado, no caso, como uma esquizofrenia. Que, se formos estudar a ciência, ela diz que são várias personalidades de uma pessoa só.
né? Uma personalidade toda fragmentada. Então, você tem várias personalidades. Mas, na verdade, é isso, é porque não há sinapse, então a pessoa não consegue terminar o raciocínio lógico, se perde. E por isso ela se torna muito frágil. Então, as pessoas que estão ao redor vão acolhendo e vão aprendendo e aceitando essa ternura, esse carinho, essa atenção, e desenvolve o lado emocional. Então, essa prova, essa limitação neuronal ali, foi necessária para que isso ocorresse, para que ele tivesse uma chance na vida, dessa vida, aprender o amor, a amar e ser amado. Esse era importante, porque não dá para usar. Lembra, somos três, é um tripé: razão, coração e espiritualidade, que é o espírito. Então, se você não tivesse esse tripé bem fundamentado, não existe como evoluir. É necessário. Então, não pode ser só pela razão, ou também não pode ser só pelo coração. E a espiritualidade é que vai fazer o equilíbrio nessa balança. Então, é bem por isso que essas limitações, inclusive no físico, são necessárias. É para oportunizar a evolução do próprio ser, e não como punição. Foi isso. Obrigada. E perfeito. E sem contar que a gente sabe que, obviamente, a questão do aprendizado, ela não é limitada ao próprio ser, porque, afinal de contas, ele está dentro de um contexto familiar e tudo mais. Então, toda essa oportunidade que é oferecida através de uma condição de limitação para um, ela acaba sendo uma oportunidade de aprendizado e crescimento para todos que estão ao redor. Porque o quanto cada pessoa vai precisar receber, a pessoa precisa aprender a amar e ser amado. Então, ela não tinha muito desenvolvimento intelectual, nem se permitia ser tocada, que ela testemunhou aqui. A pessoa não aguentava nem receber um toque físico. E ela veio numa condição de ter alguma questão, no caso, ela falou esquizofrenia, que está mais associada ao item seguinte, que é a loucura. Mas, que loucura no sentido geral, não no sentido genérico e pejorativo, tá? Mas no sentido de alguma disfunção psíquica. A gente está falando aqui no sentido da limitação do intelecto, que seria alguns casos tem os mais variados graus de limitação mental no desenvolvimento. Então, uma pessoa, um espírito, que tem o espírito gênio, que já adquiriu uma série de conhecimentos, mas que nasce num corpo que tem aquela limitação mental, ele se sente aprisionado. Agora, ele, como espírito, ele continua com as capacidades. Ele só está composto numa prisão temporária. Só que isso traz consequências para todos que estão ao redor, né? Então, a pessoa que tem uma limitação de deficiência mental, neurológica, no sentido de desenvolvimento mental mesmo, ela traz também a oportunidade para todos que rodeiam, porque vai precisar lidar com aquela questão. E a própria pessoa, como espírito, até tem capacidades, mas ela, de alguma forma, precisava de passar por esse aprendizado. E todos que estão ao redor, certamente terão também essa oportunidade de aprendizado, de amar esse ser, como ele se apresenta naquela encarnação. Porque a gente sabe que, como espírito, a gente não está limitado a tudo aquilo que o corpo físico traz de limite, né? É isso? Alguém tem alguma observação para fazer com relação a isso? Quer fazer alguma questão? A gente, assim, sempre coloca que a gente sabe que quando a gente faz esses estudos, não é só nós aqui que estamos encarnados que estamos presentes. Então, muitas vezes, se ocorrer alguma questão para algum de vocês, pode ser que não seja nem uma questão que seja própria de vocês, né? Mas, de repente, alguém intuiu para você fazer porque tem muita assistência ao redor. E, às vezes, intuem outras pessoas para fazerem as questões para a gente poder conversar sobre isso, tá bom?
Então, ó, todo mundo aí que está participando, fica à vontade. Quer falar, Gustavo? Pode liberar seu Quero, microfone. tá. Eu quero falar assim, a Tá sem som. prova Peraí, tá sem som. agora está conseguindo Oi? ouvir? Está Não tá conseguindo ouvir? saindo. Não, a gente não está ouvindo. Engraçado que aqui o microfone está liberado e Eu tudo vi. certo. Tá ali. E aí? A Gisele está ouvindo você, mas a gente aqui não está. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Vê se você consegue. Está conseguindo? Ah, alô? Pronto? Nada? Hum, alô? Oi? Você continua me ouvindo, gente? Faz um positivo aí, João. Você está me Está ouvindo? muito longe. Acho que não está. Então dá para abafar. Vê se melhorou, Gisele. Melhorou? Agora melhorou. Melhorou. Tá. Melhorou. Você está conseguindo me ouvir? Eu disse, olha, eu não estou conseguindo te escutar. Aí não vai conseguir gravar. Ah, entendi. Então, Desculpa, que não tá saindo aqui. não tem problema. Não sei exatamente o que está acontecendo. Assim você consegue ouvir? Não, não tenho como saber o que está acontecendo. Vou pedir um favor, Sara. Como é que a gente pode fazer? Tem só um minuto. Você pode escrever, Sara, no chat? E daí eu leio aqui. Só uma Uhum. frasezinha que escreva que não fala de você consegue escrever. Porque justamente quando você não fala, o som piorou. Eu não sei por que o som teria piorado. E aí?
Tá dando para ouvir? Tá? Tá ouvindo? Não? Eu tô ouvindo. Oi, oi, estão me ouvindo? Conseguiram me ouvir? Agora tô. Será? E continuam me ouvindo? A Maria Clara, sim. Continuo. Continuo sim. É o micro. Fala no microfone da Pronto. Clara, Fran. Pronto, melhorou. Ok? Isso, tá ok, Ok. tá, o som tá ótimo. Deve ter acabado a pilha do outro microfone. Pronto, já vamos rapidinho para a gente não se demorar mais. Isso mesmo, Jussara, perfeito. A prova da idiotia, o termo não importa. A prova de qualquer limitação que haja é de todos que estão ao redor, sejam os da família, sejam aqueles que convivem, além da própria pessoa, evidentemente. E, claro, É. houve uma concordância. Eu até citei, caso vocês queiram, podem ir lá verificar. Nós, trabalhadores, fazemos um estudo no outro dia da semana e a gente sempre tem os livros para estudar. Atualmente, a gente está estudando o livro Missionários da Luz, é da série A Vida no Mundo Espiritual, que Chico Xavier psicografou, ditado por André Luiz. Então, nesse livro, ele fala principalmente da história de um espírito que iria reencarnar. Tudo tinha sido combinado no plano espiritual, mas aquele que iria reencarnar como filho, ele tinha acertado com o outro e ele, assim como aquela que iria ser a mãe e o pai dele, eles tinham, durante o tempo todo que tinham passado na espiritualidade, trabalhado muito, estudado muito, se desenvolvido muito. Então, eles decidiram, fizeram um acordo, tudo foi esclarecido no sentido de combinado, e eles, né, decidiram que ele iria nascer como filho daquele casal. E aquele, não é spoiler, porque o livro está aí, já tem muito tempo, qualquer pessoa pode, inclusive, verificar. Aquele que iria ser pai, ele tinha sido, na vida anterior, assassinado por aquele que iria ser o filho. Então, ele tinha, apesar do combinado, ele tinha, já como encarnado, é, ainda aquela impressão. Ele estava encarnado, não se lembrava demais, mas aquela impressão de ter sido recebido uma coisa muito ruim, ele tinha uma rejeição contra aquele espírito. Então, dentro do planejamento espiritual, já era hora de haver a reencarnação. E ele estava todo reticente. Mas como nós somos sempre cuidados e protegidos pelo plano espiritual, por Deus, que é infinitamente bom e generoso e misericordioso, toda a espiritualidade vai se reunir, todos aqueles que são os mentores, aqueles que participaram do planejamento reencarnatório, eles vão atuar no sentido de intuir e de levar mais tranquilidade para aquele que iria ser pai, porque o próprio fato deles internamente rejeitar tanto, ele influía na qualidade dos espermatozoides que não permitiam que houvesse a fecundação. Olha só que interessante, que é inclusive mais para frente a gente vai ver outra questão do quanto a nossa mente influencia no nosso perispírito, assim como o nosso espírito e o perispírito influenciam na nossa vida física, tá? Então, só para a gente fechar esse assunto. O que o Kardec quis dizer é isso, a superioridade moral não está na mesma razão da superioridade intelectual. É necessário, como disse a Maria Clara, que esse tripé
se equilibre. Um não pode estar maior ou menor que o outro, que daí desequilibra, né? E na 374 foi perguntado: o idiota, no estado de espírito, tem consciência de seu estado mental? E os espíritos responderam: sim, muito frequentemente. Compreende que as cadeias que entravam seu desenvolvimento são uma prova e uma expiação. Então, aqui a gente só eu acho que não é, para a gente não se alongar mais, basicamente é isso. O idiota no estado de espírito, ou seja, digamos que a gente, todo mundo saiba que a gente, quando dorme, se desdobra. E aí, aquele que está encarnado na condição de limitado mentalmente, no momento do desdobramento, na condição de espírito, ele vai ter consciência, sim, de que ele, naquele corpo, sofre aquela limitação. E que aquilo é uma prova e uma expiação, ou uma prova ou uma expiação. E ele vai ter essa consciência, né? Porque muitas vezes a gente também precisa lembrar que nada é olho por olho, dente por dente, e nada é, em termos espirituais, do tipo pão, pão, queijo, queijo, sabe? Ah, então é sempre uma prova para o espírito e a família concordou. Ok, é sim. Porém, não necessariamente até seria por provas e expiações. A gente sabe que às vezes existem, nós não sabemos o nível do espírito, que podem inclusive vir numa condição de missão, para inclusive ser auxiliador de todos aqueles que precisam ter aquele aprendizado de lidar com uma deficiência mental, e aquele espírito, ele veio naquela condição de uma limitação mental para ser auxiliador de todos aqueles que precisam daquele aprendizado, tá? Então, assim, eu acho que a gente precisa sempre não colocar as coisas tudo no determinismo. Não existe determinismo na espiritualidade. A gente precisa sempre ter o cuidado, o bom senso, de entender que tudo é muito relativo, mas que o fundamental é tudo o que a gente passa, tudo pelo que aquilo que a gente passa, aquilo que nós temos ao nosso redor são sempre oportunidades. Não há acaso, a gente está aqui como uma oportunidade de aprender. E sempre de várias formas. Se não aprende com algo que nos acontece diretamente, com algo que acontece com alguém ao nosso redor. Então, se a gente for esperto e inteligente, a gente vai aprender também com tudo que acontece ao nosso redor, né? Bom, Gisele, fala, Gisele. Libera teu microfone aí. Não, o que eu queria chamar a atenção é que essa questão que você falou de que o próprio fato de rejeitar a ideia de ser pai influenciava na qualidade do espermatozoide, isso dá para se pensar também em relação a qualquer sintoma e a qualquer doença que a gente tenha na vida, né? O pessoal que segue a linha da metafísica da saúde no YouTube tem bastante vídeos a respeito, inclusive o Gasparetto tem acho que são 5 volumes falando sobre isso, que é uma forma que, se eventualmente chegou algo no físico, se você pesquisar a maneira de interpretar a partir do psicológico, você sempre consegue descobrir de que forma, agindo diferente, você consegue, às vezes, até mesmo reverter um quadro clínico que já estava te atrapalhando. Era só para deixar essa contribuição. Para mim, eu sempre procuro saber antes, e se você pede ajuda na hora da reza para descobrir o que tem que mudar, tendo coragem, aparece na tua frente o que você tem que mudar. Nem sempre você gosta, mas eu tenho vários exemplos comigo que apareceu o que eu precisava. Então, sempre fica essa dica. É claro que não é para abandonar tratamento médico químico, que é aquilo que a gente tem na matéria, mas para quem quiser se aprofundar, sempre dá para fazer
seguindo essa parte da metafísica da saúde. E eu prefiro muito mais o Gasparetto do que a Cristina Cairo, que é outra pessoa que também fala bastante disso. Obrigada, Gisele, pela contribuição. Então, é isso que a gente vai, nesses estudos, vai aprendendo. Realmente, a gente vai tendo essa ideia de que há sempre a inter-relação entre todos esses planos, né? Então, não só o físico interfere, o espiritual interfere, o emocional interfere, e tudo aquilo, como a gente já falou aqui em outras oportunidades, nós temos, o espírito não tem forma. O perispírito é aquele corpo fluídico semimaterial que dá formato. Tanto é que quando um médium enxerga, ele não enxerga o espírito, ele enxerga o perispírito daquele espírito, né? Que é porque o espírito não tem. Mas o que a gente sabe, então, é que é, tudo há uma influenciação e todas as coisas que a gente faça, que a gente aprenda, que a gente pratique, sempre haverá de ser um aprendizado, uma marca na gente como perispírito. Tudo são as marcas, para o bem e para o mal. Então, aquilo que eventualmente a gente faça, busque ser uma pessoa melhor, busque ser um auxiliador, cuidar de si, cuidar desse corpo aqui que a gente tem, porque isso é uma bênção. Então, a gente precisa cuidar, a gente precisa gostar da gente no sentido não piegas, mas no sentido real, né? Qual é o mandamento de Jesus? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, a gente precisa amar a gente primeiro. E daí a gente consegue também transmitir esse amor. Então, tudo é uma coisa bem complexa e está tudo interligado. E o nosso trabalho aqui é no sentido de a gente sempre vai se esclarecendo mais. Quanto mais a gente se esclarece, mais a gente vai adquirindo essa competência, né? E a gente vai aprendendo que a gente tem uma oportunidade nessa encarnação, que a gente precisa fazer bom uso disso, né? E aqui, na 375, está perguntando qual é a situação do espírito na loucura. Então, aqui, compreendendo sempre que a loucura está sendo colocada no sentido de distúrbios psíquicos, tá? Um termo só para toda essa gama que, inclusive, até hoje a gente sabe que existem muitas diferenciações. Aí os espíritos responderam: o espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e exerce diretamente a sua ação sobre a matéria. Mas, encarnado, encontra-se em condições totalmente diferentes e na contingência de não o fazer senão com a ajuda de órgãos especiais. Que uma parte ou conjunto desses órgãos sejam alterados e a sua ação ou suas impressões no que respeita a esses órgãos ficam interrompidos. Se ele perde os olhos, fica cego. Sem os ouvidos, fica surdo, etc. Imagina agora se o órgão que preside aos efeitos da inteligência e da vontade for parcial ou inteiramente atacado ou modificado. E fácil te será compreender que o espírito, só tendo então a seu serviço órgãos incompletos ou alterados, deve entrar numa perturbação de que por si mesmo e no seu foro íntimo tem perfeita consciência, mas cujo curso já não pode deter. Eu, quando a gente estava lendo isso aqui, eu me lembrei de uma colocação que eu sempre tenho comigo, que eu já falei isso muitas vezes, para mim é bem sedimentado. Inclusive, como uma proposta de reflexão para a nossa vida prática. Quando a gente vê uma pessoa que sofreu um acidente, que ou já nasceu até com alguma deficiência física, a gente, bom, a pessoa está ali, está vivendo e tal, e tem o seu desenvolvimento. Por quê? Porque o físico dela está alterado. Então, ou porque ela nasceu sem uma perna, um braço, ou porque ela cega, não enxerga, ou porque ela não escuta, ou porque ela não fala. Enfim, as deficiências físicas
mas o ser está ali porque o cérebro está funcionando. Acontece que quando uma pessoa, ou eventualmente sofreu um acidente, quebrou um braço, uma fratura que seja, a pessoa põe um gesso e conserta. E aí, mas a pessoa está funcionando, porque a mente dela está funcionando. Mas e quando uma pessoa, ou ela nasce com algum sentido alterado na mente, no cérebro, em que ela manifeste isso como não funcionamento da mente, e no caso aqui está se dizendo respeito especificamente em relação à loucura, ou eventualmente a pessoa tem crises, tem surtos psicóticos, e ela fica com a mente alterada. Como é que você coloca gesso numa mente? Não conserta. Então, o que que a gente tem hoje em dia dentro da nossa realidade? A gente tem os remédios e que eles podem propiciar algum grau de equilíbrio quando ocorre alguma crise nesse sentido. Mas o que os espíritos estão dizendo aqui é que o espírito, quando ele está no plano espiritual, quando ele está liberto da matéria, ele vai conseguir agir sobre aquela matéria fluida, o perispírito lá. Só que quando ele está encarnado, ele está numa condição totalmente diferente. E se ele já encarna com as questões psíquicas para sofrer esse tipo de aprendizado, vamos chamar assim. Sofrer não é necessariamente de sofrimento, de passar pelo aprendizado, de a mente estar submetida, a mente espiritual dele está submetida a um corpo que está com alterações mentais. Então, ele não vai conseguir influenciar sobre essa matéria e se manifesta então a loucura. Então, o que eu quero destacar aqui são dois pontos. Um é no sentido de que a pergunta sobre qual é a situação do espírito na loucura. O espírito não tem atuação na loucura. Por quê? Porque ele é encarnado, não vai ter condições de agir sobre a matéria de encarnado. Tá? E esse outro detalhe que eu trouxe já é no sentido mais para a nossa vida prática, em que a gente ainda hoje tem muito preconceito contra pessoas que tenham algum distúrbio psíquico. Por quê? Ai, nossa, é preconceito? É, sabe? Porém, a gente precisa sim ter mais compaixão. Por quê? Porque aquele espírito, ele está passando por aquele aprendizado, mas ele, como espírito, ele tem consciência disso. E quando ele desencarnar, ele vai poder ter esta visão sobre aquilo pelo qual ele passou. E aí, e aí a gente volta de novo lá. Isto é provação só para ele? Não. É para todos que convivem também. E aí cabe a quem está ao redor buscar obter o maior aprendizado possível disso. Né? O que que eu preciso aprender com relação àquilo que está acontecendo e que está tão próximo de mim? Quantas vezes na própria família consanguínea, né? Então a gente vai estudando isso e vai não só trazendo conhecimento intelectual sobre o que os espíritos nos trouxeram, mas também, o mais importante de tudo, no meu entendimento, é o quanto a gente precisa trazer isso para a nossa vida de encarnados prática aqui. Alguém tem alguma observação? Quer fazer alguma manifestação? Não? Tudo bem? Tá bom. E aí a gente vai para 375A, que é um complemento disso, e a pergunta feita foi: é então sempre o corpo e não o espírito o desorganizado? Olha que pergunta interessante que o Kardec faz. Quer dizer que então é só o corpo que é desorganizado, o espírito não? E os espíritos responderam: sim. Mas é necessário não perder de vista que, da mesma maneira que o espírito age sobre a matéria, esta reage sobre ele numa certa medida. E que o espírito pode encontrar-se momentaneamente impressionado pela alteração dos órgãos através dos quais se manifesta e recebe as suas impressões. Pode acontecer que, com o tempo, quando a loucura durou bastante,
a repetição dos mesmos atos acabe por exercer sobre o espírito uma influência tal, da qual ele não se livrará, senão depois da sua completa separação de toda impressão material. Tem bastante coisa nessa resposta aqui. Então, para a gente tentar ser mais resumido, o fato é: o espírito influencia sobre a matéria no sentido, né, de que ele tem consciência no plano espiritual. Sobre a matéria, quando já está encarnado, ele não tem influência sobre o corpo denso. Mas também pode acontecer de que esta matéria, estando no corpo denso, com essas dificuldades, com essas deficiências, seja no sentido da idiotia, seja no sentido da loucura, quando isso é durante muito tempo, o espírito acaba ficando impressionado de tal forma que ele vai, sim, receber essa marca e ele só vai conseguir se assenhorar de toda a capacidade dele depois que ele tiver se livrado de todas as impressões materiais. E esse tempo pode, ou seja, só depois que desencarnar, e haverá um tempo para que esse livramento de todas as impressões materiais ocorra. Então, pode ser que demore bastante tempo, anos, vai depender do grau de fixação dessas impressões que ficaram no espírito e do tipo de aprendizado que ele precisa ter. Depende do tempo que se ficou submetido àquelas condições e do tempo e da forma como ele vai receber e encarar este aprendizado. Então, sempre há a questão de cada um vai ter sempre um desenvolvimento pós-desencarne relativo a si próprio. Tudo muito individual. Por isso que a gente não pode nunca falar que tem um determinismo. Fale, Gisele. Então, eu queria de novo, eu estava ouvindo agora a pergunta, eu me lembrei o seguinte, eu percebi que eu tenho um padrão de comportamento e de forma de pensar que eu preciso mudar, né? E eu, mês passado, quando a Dolores estava conversando conosco, quando tem a quinta, terça-feira, a gente sempre pode conversar. E eu comentei com ela, por que que eu não consigo? Se eu já me convenci de que não faz bem para mim, se eu já sei que eu tenho que mudar um determinado padrão, por que que eu não consigo mudar? E ela me disse, é o corpo físico que não está te deixando mudar. E agora, ouvindo a resposta da pergunta, quer dizer, não é apenas em relação a questões mentais no sentido de algum tipo de doença ou algum tipo de distúrbio. A gente tem que tomar cuidado também com aquilo que a gente se convence, porque às vezes, talvez não tenha sido um padrão só dessa vida, mas às vezes a gente tem convencimentos e formas de agir que depois, no decorrer da vida, não servem mais. E aí, para abrir mão daquilo que a gente se convenceu e passar a agir de uma outra forma, tem também uma marca no corpo. Então, o critério antes de selecionar algum tipo de comportamento ou de se convencer de uma determinada ideia, ele também passa numa fixação no corpo. E eu achei interessante agora essa resposta, porque eu me lembrei, que quando a Dolores me falou, não, mas está marcado no corpo físico, por isso que está difícil. E eu fiquei assim, falando, mas o meu corpo físico está marcado isso? E aí, é claro, eu estou fazendo outras coisas para tentar desmarcar, mas eu gostei bastante dessa resposta. Então, ela é mais abrangente, não é só em relação a questões mentais, também em relações a crenças, ao que o pessoal chama hoje de crenças limitantes, e a mesma padrões de pensamento e condutas do dia a dia. Hábitos que, de repente, não consegue tirar, eles estão marcados no corpo também. Isso uma conclusão que eu estou chegando a partir dessa resposta e de uma orientação que eu tive da Dolores. Era isso. Muito bem, Gisele. Só para a gente esclarecer, gente, Dolores é uma orientadora espiritual, né? Uma das nossas mentoras aqui da casa, e a gente
os trabalhadores da casa, algumas vezes temos a possibilidade de receber orientação diretamente. E no caso da Gisele, ela recebeu essa orientação da Dolores. Olha que interessante, né? Então, a gente precisa sempre estar atento, porque tudo aquilo, não só no sentido de que aquilo que a gente já tenha trazido como prova ou expiação para passar, de alguma limitação, seja física ou mental até, ela fica impregnada. E quanto mais tempo ela passe sendo reforçada, obviamente mais tempo ela vai demorar para poder ser retirada, né? E isso no nosso dia a dia, em termos de crenças limitantes, de comportamentos, né? A gente pode ver aqui mesmo nessa encarnação. A gente ficou anos a fio tendo aquele tipo de comportamento. Toda vez que tem isso, eu respondo daquele jeito e tal, não sei o quê. Isso aqui ficou meio que cristalizado. Então, para poder aquilo se modificar, vai demorar mais um tempo. Talvez até com mais consciência, a gente consiga tirar isso ou modificar esse comportamento, talvez não com o mesmo tempo que demorou para ser impregnado. Mas, no caso aqui específico, como a gente é trazido pela resposta da lição, sim, no caso da loucura. Houve aquela limitação em termos físicos, e dependendo do tempo que se passou dentro daquela condição, vai ser necessário um outro tempo para até que o espírito realmente se livre de todas aquelas impressões materiais e readquira uma consciência mais aclarada no plano espiritual. Tá bom? Então, é isso. Era o nosso trabalho de hoje. Nós vamos parar por hoje por aqui e a gente vai fazer o nosso encerramento. Vamos pedir aos nossos amigos espirituais que abençoem a nossa água, que fluidifiquem, energizem essa água, que ela seja abençoada, que nós possamos utilizá-la sempre em casa, podendo beber, colocar no nosso alimento e agradecendo sempre, né? Impressionante que a gente precisa ter sempre esta ideia e este norte. Nós precisamos sempre de lembrar de agradecer, porque a gente tem sempre a tendência de se queixar daquilo que para a gente está errado, está doloroso, mas e o agradecimento? E tudo aquilo que a gente tem? Nós temos alimento, nós temos teto, nós temos condições físicas, intelectuais, nós enxergamos, graças a Deus. E quem não enxergue, não se sinta, claro, nenhum castigo houve. Houve sim uma oportunidade, né? E que é claro que para a gente que enxerga fica mais fácil falar. Mas sempre a consciência vai sendo trazida e isso vai trazendo algum tipo de alívio também, né? Que a gente sempre busque esse alívio e agradecer, agradecer por todas as oportunidades que nós temos. Então, nós elevamos agora nosso pensamento a Deus, Pai, Mãe, Jesus, nosso Mestre, Divino Amigo, a nossa bem-amada, doce, meiga Mãe Maria, que abraçou a toda a humanidade como filhos. Nós pedimos que ela nos envolva, nos traga paz e que essa paz também possa ser levada a todos quantos estão aflitos neste momento, a todos aqueles que de alguma forma se sintam em grande sofrimento, em pequeno sofrimento, todos aqueles que sintam a necessidade de um colo, que recebam de Mãe Maria, que ela nos envolva sempre com o seu manto. Gratidão, Deus, Pai e Mãe. Gratidão pela vida, gratidão pela oportunidade de estarmos juntos neste momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, até a semana que vem, que nós tenhamos uma boa semana, uma semana de paz, de harmonia, com muito amor no coração. Um beijo para todo mundo e a gente se despede por hoje. Até terça, gente. Tchau.